Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de recursos materiais. O assunto desta aula é reposição e ressuprimento de estoques. Vamos apresentar o macroprocesso de gestão de estoques, que começa com o suprir ou ressuprir os estoques, armazenar e manter esses estoques e controlar os estoques, lembrando sempre que o objetivo é aquele estabelecido na política de gestão de estoques. Com ênfase no que veremos no nosso componente, na nossa matéria, o ressuprir estoques passa pela demanda, identificação da demanda e colocação do pedido, o acompanhamento desse pedido e o recebimento dos materiais comprados. Quando falamos do armazenamento e da manutenção, nós trataremos de tipos de estoque, tipos de produtos, codificação e endereçamento dos produtos, os equipamentos utilizados na movimentação e na estocagem e também código de barras. Já quando tratarmos do controlar os estoques, falaremos de curva ABC, do inventário, do giro dos estoques, a avaliação desses estoques, em especial dos custos, do nível de serviço e do nível de desempenho. Vamos entender um pouco melhor o que é a identificação da demanda e a colocação de pedido para a reposição dos estoques. A primeira coisa que temos que entender é a existência de dois modelos para a identificação da demanda. O primeiro, que nós não trataremos nas nossas aulas, é o modelo qualitativo, em que são feitos estudos e utiliza-se informações como pesquisa de mercado, dados de forças de venda, ou seja, informações mais subjetivas, vamos dizer assim, para você dimensionar o quanto que potencialmente você precisará dos recursos. O segundo é o modelo quantitativo, em que são usados dados históricos, números, estatísticas e outros métodos matemáticos para realizar esse dimensionamento e essa análise. Nesta aula, nós vamos tratar desse modelo quantitativo. Mas vamos começar pensando o seguinte: o que se ganha com um bom processo de ressuprimento? A primeira coisa que se ganha é o espaço. Porque ao ter um bom processo, eu não vou ter excessivamente demanda por espaço, porque os materiais estão chegando adequados para o uso próximo. Segundo, eu tenho um maior controle e domínio daquilo que está estocado. Eu corro menos riscos de perder material por vencimento ou por obsolescência, eventualmente por ter comprado muito. E ainda eu vou diminuir o risco de faltar o material e essa falta de material causar ociosidade nos meus processos produtivos, onde eu não vou conseguir ativar as minhas máquinas, colocar o meu pessoal trabalhando, porque não tem matéria-prima para trabalhar. E é aí que se apresenta a primeira questão, o primeiro dilema dentro do ressuprir estoques. Quando fazer o pedido? Como saber o momento certo de disparar o pedido para que os itens cheguem no momento que eu de fato vou precisar desses itens? Na indústria, é necessário que eu mantenha matéria-prima suficiente para garantir a produção e, consequentemente, fornecer os produtos para os meus clientes, para os meus distribuidores. No varejo, eu tenho que ter essa informação porque eu tenho que ter produtos em números adequados para atender os meus clientes. Porque eu corro o risco de perder vendas e pior, se o meu cliente, por eu não ter o produto, for para o meu concorrente comprar lá, eu corro o risco de não perder apenas a venda, mas perder o cliente, porque eventualmente ele pode voltar naquele estabelecimento que ele fez a compra da última vez. Mas vamos relembrar uma coisa que nós vimos na última aula. Existem dois sistemas de repor estoque. O primeiro sistema é o chamado sistema de reposição periódica. Nesse sistema, o momento de reposição já é pré-determinado. Eu posso
eu posso ter dia fixo, exemplo, todo dia 10, toda segunda-feira, toda quarta-feira. Ou eu posso ter intervalos fixos a cada 15 dias, a cada 10 dias. E aí eu não tenho que me preocupar com o quando, porque o quando ele já está pré-determinado. Um exemplo mais claro disso daí para nós relembrarmos. Eu trabalho com um restaurante, eu tenho um restaurante. Então, eu sei que eu tenho que comprar. Eu tenho que ir na feira, por assim dizer, ou no Ceasa. Eu vou comprar legumes e carnes na terça, na quinta e no sábado. Quantidades diferentes. Aí nós veremos lá na frente como que se calcula. Mas eu sei que eu vou na terça, na quinta e no sábado. O outro modelo de estoques, de gestão de estoques, né, ou de reposição de estoques, melhor dizendo, é a reposição continuada, que esse sim depende desse chamado ponto de ressuprimento ou ponto de pedido. Esse ponto de pedido ou de reposição é aí que nós vamos calcular. Esse daí ele não tem uma data ou um período ou nada fixo. Ele é calculado e é isso que nós trataremos a seguir. Esclarecendo melhor o que é o ponto de ressuprimento ou ponto de reposição ou ainda ponto de pedido. Vamos tratar como ponto de ressuprimento. Ele é um momento, só que ele é um momento baseado no meu nível de estoque. E ao chegar nesse nível de estoque, a empresa ela vai disparar um pedido para o fornecedor. Ele é um alerta, ele é como se fosse uma bandeira, um flag para o gestor, que é como se o estoque estivesse gritando: está acabando, hein? Está na hora de comprar. Não é bem um está acabando, mas está na hora de comprar. E aí o gestor de estoque ele vai fazer isso daí. Ele vai fazer esse pedido. E ele depende de duas variáveis. A primeira é a quantidade demandada desse item de estoque. Quanto mais eu demando, tá? Ou menos eu demando, isso vai impactar em quando que eu tenho que fazer esse pedido. E o outro que é muito importante é o tempo em que demora eu colocar um pedido no meu fornecedor e esse item chegar. São duas variáveis que nós veremos em detalhes, mas que impactam nesse momento de fazer o pedido. Lembrando que cada item, cada material, cada produto que está no estoque tem o seu PR específico e esse deve ser calculado. Para todos? Não. Aí nós veremos o que tem a chamada curva ABC, mas esse é um assunto para uma outra aula. Então, vamos aprender a calcular o ponto de reposição. Então, quando que eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar quando? Essa é a fórmula. A demanda vezes o tempo de entrega mais um estoque de segurança. Onde, estendo aqui a demanda, eu vou calcular por métodos diferentes, mas basicamente esse cálculo ele leva em consideração o histórico de demandas passadas. O tempo entre colocar o pedido e ter esse estoque abastecido, tá? Ele também tem métodos diferentes que nós veremos, mas basicamente também é baseado em histórico. O tempo, mais do que a demanda, ele é baseado, tá, num histórico de repetitividade desse contrato de fornecimento. Já o estoque de segurança é a quantidade mínima que eu preciso manter no estoque para não comprometer a minha linha de produção. E eu também tenho métodos escolhidos. Então, para cada um deles, nós veremos nas próximas aulas como que eu calculo e quais são os diferentes métodos que são aplicados. Agora, vamos ver um exemplo de aplicação desse cálculo do ponto de ressuprimento. Na organização Beta, são consumidas 300 embalagens por mês.
O tempo de reposição, ou seja, de chegada desse material depois que eu pus o pedido, é de 15 dias. Sabendo que o estoque de segurança é de 100 embalagens, qual é o ponto de reposição? Tá? Então, antes de a gente começar a fazer o cálculo, nós temos que ter uma coisa importante: unidades de medida. Eu consumo embalagens, a informação ela está quanto que eu consumo por mês. O tempo de chegada ele está em o tempo em dias. Eu tenho que converter, ou eu tenho, por exemplo, que o tempo de reposição é meio mês, 15 dias é metade de um mês, ou o que eu tenho, tá, 300 embalagens por mês, aí eu tenho, a grosso modo, eu tenho 10 por dia, 10 vezes 15 dias, 150 embalagens nesse período. Então, eu tenho que converter tudo para a mesma unidade. Mas vamos olhar aqui agora. Então, lembrando da fórmula, que o ponto de reposição é D vezes T, e eu faço essa conta primeiro, o resultado eu somo com o estoque de segurança. Qual que é o meu D? 300 por mês. Qual que é o meu T? 15 dias, ou seja, o meu tempo é metade de um mês. Então, eu tenho 0,5 mês. E quanto é o meu estoque de segurança? A informação está lá em cima, 300 embalagens. Colocando na fórmula, PR é 300, D, vezes 0,5, que é o T, mais o resultado disso, mais as 100 embalagens, que dá 100 mais 150, 250 embalagens. Quer dizer que eu tenho que, quando chegar o meu estoque, chegar em 250 embalagens, eu tenho que fazer o pedido de compra. Então, como que eu leio isso daqui? Eu leio da seguinte forma. Ao meu estoque chegar em 250 embalagens, eu preciso disparar um pedido de compra destas embalagens. É essa leitura que eu faço desse número. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar então? Tem um formulário chamado ponto de reposição e o que eu peço para vocês? Acessem esse formulário e lá vai ter alguns exercícios para vocês fazerem, calcularem esse ponto de reposição. Tá bom? Entrem, acessem o formulário e façam as atividades. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens, tá, para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?